Se a ideia de João Campos for ser um candidato ao governo de Pernambuco em 2026, ele terá o apoio do presidente Lula? Certamente. Primeiro ele vai ter que enfrentar, né, Carol, a resistência do PT local. Pois é. O PT lá é um partido forte. Já teve um racha grande, familiar. Exatamente. O PCdoB também tem uma força considerável em Pernambuco, tanto que o candidato a vice do João Campos é do PCdoB, que é da federação junto com o PT. Então, assim, é uma construção política que vai ter que ser feita ali. Agora, durante a campanha municipal, de fato, a imagem do presidente Lula não foi tão explorada assim em Recife. Mas uma coisa é Recife e outra coisa é o estado de Pernambuco. O presidente Lula sempre venceu as eleições. Uma das maiores votações no Nordeste em 2022 para o Lula foi no estado de Pernambuco. Então, ali vai ser feita uma construção parecida com a do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O PT vai ter que abrir mão do protagonismo na eleição para governador em 2026, deve tentar emplacar um nome para disputar o Senado, deve tentar emplacar também um candidato a vice e o vice-prefeito, que é do PCdoB, vai ter 2 anos para governar a capital. Pedro, já que estamos aqui falando sobre apoios, vamos destacar o que está acontecendo na capital paulista, o que aconteceu nesse primeiro turno. Será que temos os números da disputa na cidade de São Paulo? Não temos, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui os números para ilustrar justamente um pouco de como será a distribuição dos votos nesse segundo turno, o que a gente já consegue projetar. Pedro, temos aí Ricardo Nunes passando em primeiro, na sequência, em segundo, Guilherme Boulos. Pablo Marçal ficou em terceiro. A gente lembra aqui uma diferença muito pequena entre os 3 candidatos. E depois, Tabata Amaral. Como destacávamos mais cedo, Tabata Amaral vai a público e oficializa o seu apoio a Guilherme Boulos. O que a gente pode esperar também nessa dinâmica do eleitor na cidade de São Paulo? Bom, o que a gente pode ver inicialmente, as pesquisas apontam isso, é uma migração do eleitorado de direita, de Pablo Marçal, para Ricardo Nunes. Entre esses eleitores do Pablo Marçal, tem ali um núcleo duro, cristalizado, que é aquele eleitor mais antissistema, mais radicalizado, que é o eleitor bolsonarista. Esse eleitor resistiu em apoiar Ricardo Nunes e deve migrar naturalmente para o prefeito no segundo turno, quando espera-se, dentro da campanha do MDBista, que o ex-presidente Jair Bolsonaro entre de forma mais engajada para fazer frente a Guilherme Boulos aqui na capital. As pesquisas todas durante o primeiro turno convergiram no cenário de segundo turno com uma ampla vantagem de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos. Guilherme Boulos teria vantagem no segundo turno se o seu adversário fosse Pablo Marçal, porque há uma resistência, uma rejeição muito grande ao influenciador. Na campanha do Guilherme Boulos, o discurso é aquele de sempre. Segundo turno é uma nova campanha, vai tudo começar do zero. Não é bem assim. Então, o primeiro e natural movimento de Guilherme Boulos nesse segundo turno é amarrar bem o apoio do PSB, tentar trazer a Tabata Amaral para dentro da campanha, colocar ela eventualmente até no horário eleitoral de televisão, criar aquele clima de frente ampla. O segundo movimento vai ser tornar ainda mais palatável, mais moderado o candidato Guilherme Boulos. Muita gente no PT, no ano passado, achava um erro essa escolha de Guilherme Boulos como candidato aqui na capital, porque ele tem um perfil que não desce muito bem para aquela classe média paulistana que até votou em Marta Suplicy, até votaria em Fernando Haddad, que são nomes com aspecto, perfil mais moderado. Então, eles fizeram uma construção de um Guilherme Boulos em 2024, muito diferente daquele Guilherme Boulos de 2020, que era mais autêntico, mais ligado às bandeiras históricas do PSOL do que agora em 2024. Esse perfil moderado certamente vai ser reforçado agora no segundo turno, porque o desafio da campanha é furar essa bolha da esquerda e tentar fazer de Guilherme Boulos um candidato aceito também pelo eleitorado mais conservador. Bem, já estamos aqui na reta final do CNN Novo Dia. Chamo também o Pedro Duran para essa conversa, para a gente trazer esse cenário nacional, Pedro Venceslau, já aqui para concluirmos a nossa conversa sobre o que acompanhamos nesse primeiro turno das eleições municipais. Pedro, para a gente olhar para o cenário nacional, partidos que saíram vencedores dessas eleições. Não sei se a gente tem aí o ranking para poder mostrar, Carol, mas a gente pode dizer desses principais partidos que tiveram vantagem nessa eleição. Vou até puxar aqui os números. Se a gente for falar em população governada, olha aí, a gente tem aqui em primeiro lugar o PSD com 28 milhões e meio de pessoas que passarão a ser comandadas
pelo partido. Evidentemente, é bom lembrar, tem 50 cidades ainda no segundo turno. Então pode ser que esses números aumentem, vão aumentar, mas já tem uma tendência, 28,5 milhões de pessoas. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, 21 milhões e 700 mil. Aqui a gente está falando de Gilberto Kassab. O MDB, 19 milhões e 700 mil pessoas governadas pelo partido. União Brasil, 18 milhões e 600 mil. Progressistas, 17 mil. Republicanos, 11 milhões e 800 mil. E o PSB, 8 milhões e 800 mil pessoas. Então você vê que, do ponto de vista da população governada, os partidos do Centrão, PSD, MDB, União, Progressistas e Republicanos, têm vantagem em relação a partidos de direita e de esquerda, como o PL e o PSB. E do ponto de vista das cidades, também o ranking é muito semelhante. Nas cidades onde esses partidos eles têm, de fato, no número de cidades onde eles conquistaram as prefeituras, também são estes agentes, estes partidos que têm a vantagem em relação aos outros. Pedro Venceslau, sem revelar idade, há quantos anos que você trabalha em coberturas eleitorais? Olha, desde 2000, vamos lá, 25 anos já fazendo coberturas eleitorais. Pedro, quando a gente fala de eleição municipal, tradicionalmente é uma eleição que o Centrão ganha mais espaço? Sim, o Centrão, o MDB, sempre foi um partido que eles mesmos se dizem municipalistas. Agora, a novidade é o PSD se consolidando como grande partido brasileiro. E aqui em São Paulo, o PSD e o PL travam uma disputa particular para ver qual é o partido hegemônico na gestão de Tarcísio de Freitas. Porque o governador aqui em São Paulo, ele optou por não ter um partido comandando todo o estado como foi o PSDB. Ele não é alguém ligado muito à máquina partidária. O Republicanos teve um desempenho mais modesto do que o PL e o PSD aqui no estado de São Paulo. E isso gera uma ciumeira dentro do PL, há uma disputa muito intensa entre os bolsonaristas e Gilberto Kassab. Houve inclusive uma campanha anti-PSD no primeiro turno, movida por bolsonaristas como o Nicolas Ferreira, mas Gilberto Kassab, com a sua estratégia de não ser nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, conseguiu construir ali uma grande força política e entra bastante fortalecido para 2026. Nosso último minuto aqui de CNN Novo Dia, Pedro Venceslau, para o segundo turno, no que devemos ficar de olho? Devemos ficar de olho nos discursos de Ricardo Nunes, se ele vai bolsonarizar ou não vai bolsonarizar. É uma estratégia delicada e também saber se o Lula vem ou não vem para São Paulo com mais intensidade, com mais agendas do que no primeiro turno. Pedro Duran? Eu concordo, acho que o mergulho do Lula nas cidades onde o PT vai para o segundo turno ou está apoiando um candidato do segundo turno vai ser importante. Muita gente ficou esperando a visita de Lula nos palanques no primeiro turno. Será que agora, no segundo turno, com mais tempo, menos candidatos e mais chance de vitória, Lula vai se engajar nas campanhas? É uma das coisas que a gente tem que observar.